arte agora? E olha, uma arte barata, econômica. Tudo bem, Dani? Tudo Seja bem, bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Gente, hoje, Dani Aguiar vai falar e mostrar um pouquinho do trabalho dela. Uma curiosidade, Dani, em que momento da sua vida despertou a vontade de criar acessórios reaproveitando o que você já tinha em casa? Na verdade eu já criava, né, acessórios há um tempo. Quando eu morava em Salvador, já era design de acessórios. Que delícia! Você era de Salvador? E aí eu já moro aqui em Campinas faz 4 anos. E, na verdade, surgiu lá essa vontade, né? Como o meu consumo era muito grande dessas embalagens, de várias embalagens, embalagem longa-vida, que é embalagem de leite, embalagem de shampoo, né, que a gente costuma descartar comumente no lixo. E aí eu comecei a desenvolver esse olhar, né? O que é que eu posso estar criando com essas embalagens que vão para o lixo, né? Que a gente ainda não tem ainda um descarte correto dessas embalagens, infelizmente. E aí surgiu essa vontade mesmo, aí comecei a pesquisar como eu poderia usar, né, nos meus acessórios. E aí foi aí que surgiu a ideia de estar criando com materiais que a gente descarta, né, no nosso dia a dia. Arrasou! Então hoje a Dani representando Salvador, Bahia e também Campinas, que agora é a sua cidade, minha né? cidade. Foi o município que te acolheu. Isso. Já se adaptou bem? Já estou praticamente totalmente adaptada, né? Que bom! E olha, nossa equipe mostrou um pouquinho então das peças lindas. Lembrando, gente, tudo reaproveitando as embalagens plásticas de refrigerante, de shampoo e de outros produtos aí de beleza e saúde, e também reaproveitando aquelas caixinhas, né, de papel, tipo longa-vida. Então fica aí uma sugestão que o trabalho da Dani desperte em você, quem sabe, né? Atitudes sustentáveis. Lindos, olha o bracelete, que bonito. Parabéns, viu? A gente já conseguiu conhecer um pouquinho do seu trabalho, mas agora a gente quer aprender com você, né? A gente vai um pouquinho além. Hoje, gente, eu passo a passo de um colar. Olha que bonito. Jeans. Hoje tá até combinando com o look, ó. Tô de jeans também. E a gente percebe, inclusive, o modelo que você tá usando é bem parecido, né? Na verdade é o mesmo modelo, só que eu uni as duas partes e coloquei um fechozinho atrás. E aí, se você pôs as miçangas, as bolinhas amarelas, o que você tá usando é o transparente, é o acrílico, né? O acrílico. Aí a pessoa pode colocar da cor que desejar, né? E olha que lindo, né, gente? Agrega valor no look, né? Fica bem visual, bonito, dá aquele up. Todas essas pessoas que trabalham com moda, né, elas sempre falam que as sobreposições, quando você coloca um casaquinho, um coletinho, colar, ou um colar, um acessório bacana, fazendo a sobreposição, né, um sobre o outro, você ganha, né, informação naquele look, naquela montagem. E aí isso soma. Gostei. Vamos somar no nosso look? E ó, gastando pouco, que é o melhor ainda. Como chegar nesse resultado? Aqui a gente tem, né, uma sobra de uma... Por exemplo, a pessoa cortou a calça e virou um short. Certo. E aí sobrou as pernas da calça. Então a gente vai reaproveitar para estar fazendo colar, né? Então, que eu vou precisar de... Aí vai depender do tamanho que a pessoa queira. No nosso, vamos utilizar 21 rolinhos. Tá? Esse daqui tem 21. 21 rolinhos. Mas se a pessoa quiser maior ou quiser menor, aí fica a gosto de cada pessoa, de acordo com o look também que vai usar, né? Certo. Então a gente vai riscar, né, no jeans, pelo avesso, tá? Pra não marcar. A gente vai riscar 3 centímetros, que foi o tamanho desse aqui que nós trouxemos de modelo. Tá. Então a gente vai riscar 3 centímetros e a altura vai ser 19. Então, largura 3 e altura 19, tá? E a gente vai riscar isso várias vezes até obter a quantidade de rolinhos desejada. No nosso caso, são 21. A gente vai cortar, tá? Traçar aqui direitinho. E vamos cortar os quadradinhos. Uma tesoura apropriada para tecido, para ter um bom corte. Vamos fazer isso durante as 21 vezes. Cortar 21 faixinhas, 21 né? faixinhas, isso. De tecido. De tecido. Deixa eu aqui subir. E aí, feito isso, vamos pegar o palitinho de
churrasco, tá? Para enrolar o tecido. Então, a gente segura com firmeza, dá uma voltinha, vai passar cola para fixar. Essa cola é uma cola comum mesmo, cola branca comum, não precisa não ser nenhuma cola específica. A gente vai fazer isso pelo menos umas 3 vezes para fixar bem a peça. A gente vai enrolando. E agora no final, né? Para aderir bem no final. Pronto, segurou um pouco, soltou. A gente já fez o primeiro rolinho, tá? Aqui eu já trouxe alguns prontos, né? Perfeito. A gente não perder muito tempo também. Que é um outro tom de jeans. Eu já trouxe alguns e a gente vai só completar agora a quantidade que a gente precisa. Lembrando então, para o nosso colar são 21. 21. Né? Rolinhos. Aí tem várias tonalidades de jeans, né? Você tem uma peça lá que você tá querendo reaproveitar, fazer uma outra peça, fazer um short ou de repente fazer uma saia. E aí sempre sobra, né, o tecido. Nessa sobra que a gente vai criar um acessório. Arrasou. Vou fazer só mais um rolinho antes de iniciar a montagem. Aí aqui nós vamos começar a montagem, claro. Vamos fazer uma versão um pouquinho menor, uma versão infantil, né? E aí, se você quiser deixar maior ou menor, aumenta ou diminui a quantidade de aqui a base é essa, né? A base é bem prática. Enquanto você vai enrolando, Dani, esse material, por exemplo, que você usou na confecção desse brinco, o que ele é? Essa é embalagem longa-vida. Interessante. Com tecido. Ah, você reveste com tecido. Isso. E aí cria. Tem outro bem bonito aqui também. Que ela usou também a Aí eu utilizo outros elementos, né? Porque tem que ficar uma peça bonita, né? Com bom acabamento. Então esses todos são... Isso, todos são materiais reaproveitados. Isso. A embalagem da caixinha de leite, de suco. Isso. Você cola um tecido por cima. Isso, cola um tecido por cima. E faz a montagem. Isso. A gente tem que se preocupar sempre com o acabamento, né? Dar um acabamento bem legal. As peças são todas... Ficou uma graça também, né? Branco e preto. Olha que lindo, gente. Vai brincando com as formas, né? Isso. Os recortes. E cada um é único, né, Tati? Cada um sai de uma forma, com um tecido específico. E levando em consideração que você está reaproveitando o material, o custo acaba sendo super baixo, né, Dani? O custo é baixo, né? O que mais mesmo é o tempo de execução da peça, né? Que demora um pouco. Dependendo dos elementos, isso. né? E a exclusividade, né? Porque a gente trabalha, minha marca trabalha sempre com exclusividade. Então, eu crio no máximo 2 peças de cada. Então, eu agrego essa questão mesmo de ter peças exclusivas, a pessoa usar peças únicas. Uma graça. Dani que veio de Salvador, na Bahia. Agora tá para as bandas de cá. São Paulo, Campinas, mais para o interior. E o Brasil inteiro, então agora tem a oportunidade de aprender. Perfeito. Vamos começar a montagem? Vamos. Então? A gente vai precisar agora do fio de nylon, né? Esse é 0,4, né? 0,40 milímetros, 40 milímetros, que tem uma resistência boa, tá? Para não arrebentar, né? Isso. E a gente vai intercalar. Aqui eu trouxe no caso, 2 cores, né? De conta. Essa meio salmãozinha, rosinha, e trouxe essa amarela. Vamos fazer com a amarela, né? Que verão pede uma cor mais vibrante. Então a gente vai intercalar, né? Vai começar com a conta e um tubinho. E vai fazendo isso até obter o tamanho que a pessoa quer, né? E lá em Salvador você já fazia... Já fazia. Confecção de acessórios. Já fazia. Na verdade, começou com as bolsas carteiras, né? A que a gente chama de clutch, né? Eu comecei a fazer com uma embalagem de leite
embalagem de longa vida, e saiu bem... O resultado ficou bem surpreendente, assim, ficaram mais flexíveis. E você veio também para os acessórios. Aí eu também comecei a criar... Tudo é questão da gente desenvolver o olhar, né, Tati? Ver o que pode ser utilizado aquele material. Agora eu estou trabalhando também com cápsula de café. Que bacana. Essas cápsulas de café que a gente também descarta, né? Eu estou fazendo alguns anéis. Que hoje muitas pessoas acabam tendo, né? Aquelas maquininhas para preparar. E agora não é só café, né? Tem chás e todas as variações de café e de bebidas, né? Essa questão mesmo da gente desenvolver o olhar, né? O que eu posso fazer com aquilo antes de descartar? Posso utilizar de alguma forma, posso reaproveitar de repente para fazer um porta-joia. Então, tudo vai mesmo da nossa consciência, né? De querer reaproveitar aquele material antes de jogar no lixo. Porque que a gente viu os rolinhos que você fez usando jeans, mas de repente a pessoa que está em casa pode ter esse outro olhar, né, que você comentou, e ver de repente um outro material que ela tem em casa, tecido ou não, né, mas às vezes um outro material que seja também o mínimo, né, a questão de mesmo flexível ali para ela conseguir fazer o rolinho, dá para criar bastante. O mesmo outro tipo de tecido, né? Pode ser tricoline também, fica bacana. Se a pessoa não quiser que fique desfiadinho, é só passar um pouco de termolina antes de iniciar a peça, que aí não vai desfiar. Tá. Eu acho que fica bacana esse desfiado, né? Dá um diferencial. Pronto, aí a gente aqui finaliza. E aí, para fechar, como é que você fecha o colar? A gente vai dar uma amarrar mesmo, né? Vai cortar com a sobra. E o fiozinho é transparente, né? Nem vai aparecer. Você dá um nozinho. No meus workshops eu ensino como colocar fecho, como trabalhar com outros elementos também, outros modelos. Então a gente vai dar um lacinho, né? Um nozinho. Vamos dar pelo menos uns 3 a 4, sentir que tá bem firme. Pode dar uma queimadinha também aqui com um isqueiro, para não soltar. E depois gente, olha que rápido, que simples. Corta. Não vai ficar aparecendo, porque justamente o lugar que a gente deu o nozinho vai ficar por dentro. E tá pronto. Olha lá, a versão maior ou menor, só escolher em casa. E dá para usar também os dois, né? Dá para usar os dois. Com certeza você dá um up aí no look. E é uma maneira de reaproveitar, às vezes, tantos materiais que a gente já tem em casa. Verdade. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu, Dani? Obrigada. A gente vai mostrar mais uma vez, expor aí peças lindas que ela faz, tanto reaproveitando jeans como outros tecidos e as tradicionais e famosas caixinhas de leite, de suco, né? Longa vida. Nesse caso da caixinha, na maioria dos brincos, ela então revestiu com tecido e aí faz o corte, brinca com as formas, né? Coloca outros elementos, as franjas ficaram lindas. Ou mesmo outro tipo de material, como as pedrarias. Legal. Que bom que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e que, de fato, sirva de inspiração, né? Para algumas mulheres que estão aí nos assistindo em casa. E para que a gente possa, a cada atitude e postura nossa, pensar, né? Também como a gente pode ter no nosso dia a dia alguns hábitos mais sustentáveis para a gente, de fato, viver isso, né? Verdade. Então, hoje está tão na moda falar sobre sustentabilidade, mas que não fique apenas na fala, né? Que isso também estenda aí para os nossos atos, as nossas atitudes diárias. Foi um prazer conhecê-la, parabéns, obrigada. Viu? Obrigada. Ótima passagem de ano para você. Vocês também. E um 2017 repleto de muita criatividade e saúde para você continuar desenvolvendo esse trabalho lindo. Tati.